Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, enfim, o vídeo sobre AI, que todo mundo vive me chamando, me pedindo, perguntando no LinkedIn, às vezes no WhatsApp, quem tem contato. Enfim, sempre me perguntam sobre, Davis, mas e agora, cara? Ainda vale a pena investir na carreira? Será que vai mudar muito? E eu, enfim, depois eu quis pular muito na frente para fazer o vídeo, né? Eu já tinha alguma opinião ali a respeito, mas falei, bom, vamos dar uma experimentada. Eu não gosto de opinar sobre coisa que eu não meti a mão, assim, que eu não fui lá e experimentei, usei por algum tempo para saber como que é. E basicamente esse ano inteiro, desde o final do ano passado, usei bastante AI no dia a dia, né, para várias coisas, vários tipos de tarefa diferentes. E agora sim, tô com uma opinião um pouco mais formada, mas não mudou muito com o que eu já tinha falado com algumas pessoas antes. Mas, ok, chega de spoiler, chega de ilações aqui, vamos começar a falar disso, tá? Mas, como todo o meu vídeo aqui, eu não vou ficar no lugar raso, não vou ficar nesse lugar comum que todo mundo, nossa, olha só, o pessoal parece que só lê a headline e traz. Eu tento dar um contexto um pouco mais histórico, explicar um pouco mais de como que eu vejo essa ferramenta de fato se encaixando, essas ferramentas, né, se encaixando aí no mercado. Então, antes de começar a falar de AI especificamente, eu preciso fazer uma volta, tá? Eu preciso voltar um pouco e eu vou falar aqui sobre alguns livros e algumas tecnologias, muitas, aliás, acho que vai ser o vídeo mais sopa de letrinha do canal até agora e provavelmente por um bom tempo. Eu não pretendo fazer um outro vídeo com a densidade de referência que eu vou fazer nesse, tá? Mas vamos lá. Antes da gente ter computador pessoal, computador mais industrial mesmo, né? Criar software era um negócio muito custoso, muito complicado. Você tinha uma série de limitações, tanto de hardware quanto de linguagem. Então, basicamente, você tinha que criar uma linguagem para cada máquina nova que você construía. Para cada processador, você tinha que criar uma linguagem, né, de máquina e alguma coisa simbólica para daí você construir os programas em cima daquilo. Era difícil mesmo. Assim. Tô falando da década de 50, 60, 70. Década de 70 mudou um pouquinho, né? Que aí vieram os compiladores, linguagem simbólica. Então você separa um pouco a lógica do código da máquina onde ela vai rodar. Então a função de um compilador é essa, né? Pegar uma ideia e transformar em linguagem que vai rodar uma determinada máquina. Então você não precisa saber se onde vai rodar o código que você faz hoje é um Snapdragon, se é AMD, se é Intel. Você não liga para isso. Você cria o código, você cria a ideia e tem camadas e camadas de abstração que vão fazer isso rodar certo nas plataformas certas. Antigamente não era assim, você tinha uma complicação a mais, o pessoal tirou um pouco dessa complicação, tirou um pouco desse custo de conhecer tanto a máquina para você poder fazer isso. Isso foi evoluindo ali, né? As primeiras linguagens de alto nível, né? COBOL, depois C, para uma linguagem mais de varejo, aí depois C++, até a gente chegar ali década de 80, quando a Apple criou os Macintoshes, que daí tentaram de fato mudar como a gente interagia com a máquina, né? Que em vez de só comandos e processamento de dados pesados, era uma coisa mais point and click, né? Então eu aponto e clico, então a interface gráfica. Claro, precisou criar programas para isso. Então foi ali eu tenho uma colinha histórica aqui, tá? Tem ali o Pascal, o Turbo Pascal, eles foram criados ali em 86. Para o Macintosh a primeira versão é de 85 e 86. Eu tinha 2 anos. Então, tinha 2, 3 anos. Então é bem antigo isso, tá? Não programava nessa época, tá bom, pessoal? Só peguei como referência histórica mesmo. E aí, então aí o DOS em 87, mas o DOS não era interface gráfica, era só command line. O Windows, as primeiras versões aparecem em 91, 92. E você tinha programas que. O Borland, né, de 95. Mas desde o Turbo Pascal, você desenhava a tela. Você desenhava ali o componente e depois criava um comportamento para ele. Quando clicar nesse botão aqui, quando clicar nesse ícone aqui,
eu vou abrir esse outro elemento aqui, e aí eu vou mostrar essas opções aqui. E aí quando eu clicar nessa outra opção aqui, eu faço essa outra rotina, executo essa outra rotina. Então assim, isso perto do pessoal que programava para mainframe, para COBOL e tal, assim, era nossa, acabou a programação. Vixe, agora qualquer um programa. Agora ficou muito fácil programar. Né? O custo, né, de você criar uma janela, de criar uma telinha para você captar um input, agora é muitíssimo mais baixo, é muito mais fácil. Né? Então agora qualquer um programa. Então acabou a programação ali. Era o que se falava. Aí depois vieram as interfaces de processar. Uma série de coisas aconteceu na década de 90, tá? Mas a gente começou a ter os workflow engines. Desculpa. Então a gente começou a ter workflow engines. Então você desenhava um fluxo e ele executava o fluxo para você. Você não precisava programar, você precisava desenhar as caixinhas e depois pôr um pouquinho de lógica em cada lugar e aquilo executava o programa para você. Depois passou para o ML, depois passou para BPMN. Até hoje a gente tem isso, tá? A gente tem. Em 93 a gente já tinha o Ctrl M. Ctrl M era mais do que isso. Você poderia desenhar vários fluxos diferentes e definir esse processo roda a cada X tempo, esse outro roda a cada X tempo, esse aqui só pode rodar depois que aqueles dois rodaram com sucesso. Se der erro, reporta aqui, cria um arquivo, né, pra gente poder ver depois. Isso já existia em 93, era antes do Windows 95, gente. Não tô falando nem do Windows XP. Antes do Windows 95, que foi o que deixou o Bill Gates bilionário, antes disso já tinha o Ctrl M. O Ctrl M de 93, tá? Eu cheguei a trabalhar com ele lá na IBM. Então ele agendava tarefas lá, jobs no mainframe, e a gente cuidava de algumas rotinas que rodavam dentro desse cara. Né? E o pessoal do suporte ficava acompanhando a execução dos processos e tal, se dava problema ou não. Então, mas ainda hoje a gente tem o NA10, tem o Windmill, Pipe Dream, Node-RED, então tem vários aí. Albato, Workato, Shuffle, Active Pieces, são todos os programas nessa mesma linha que você desenha um fluxo e ele executa. E ali todo mundo falou: uau, nossa, agora ninguém mais vai programar. Todo mundo só desenha o processo que precisa e isso aqui magicamente vai acontecer. Então, ou seja, programar está muito fácil. Aí depois você teve soluções de integração de API, né? Integração de APIs. De fato, foram coisas muito necessárias que apareceram aí. A gente tem isso na Amazon, a gente tem no Google, a gente tem o If This Then That, a gente tem o Zapier, acho que o mais famoso deles é o Zapier, mas a gente também tem da Buildsoft, da ThoughtWorks, IBM, todo mundo tem uma solução dessa de integração de APIs. Você vai lá, configura sua chave de API, então eu uso esse serviço para cobrança, esse serviço para gerenciar isso, aquele outro serviço para gerenciar aquilo, e eu preciso que passe uma cola nisso tudo para trazer o dado daqui, levar para lá, de lá para cá, fazer essas integrações de dados e sistemas. Então, nossa, ficou fácil programar. Então, você usa serviços especializados, você tem serviços especializados em alguma coisa, de autenticação, o outro de cobrança, o outro de billing, né, o outro de disparo de comunicação. Eu preciso focar só em uma coisinha bem específica, todo o resto eu terceirizo e integro isso usando o Zapier. Ficou fácil de programar. Enfim, vocês já vão já entenderam onde que eu vou chegar, né? Também tiveram as soluções What You See is What You Get. Isso era o hype da década de 90, da década de 2000. Foi recém-nomeado para low code. Né? Então, nossa, quando eu estava dando aula na escola de programação ali, a pessoa vinha: nossa, mas o que você acha disso? Isso não vai tirar a vaga de desenvolvedor, o futuro vai ser só isso agora. Não, gente, isso aqui é antigo, não tem nada de novo. É novo para vocês, mas pra gente já viu umas 3 encarnações disso aí. Então, What You See is What You Get são aqueles editores que você desenha e ele cria a imagem, né? Tipo, um website, por exemplo, igualzinho isso, uma landing page, um e-mail e tal. Então a gente tinha o Microsoft Front Pages, esse programa de 94, 95.
Você tinha o Dreamweaver, né? Wix, Canvas, Figma. Então você tem uma série de recursos, assim, tipo, não é novo. Né? Dreamweaver também, lá de trás. Já trabalhei isso aí em 2000 baixo ali. O lance é todas essas ferramentas, né? E agora a gente está na era da Agent AI. Então você tem Cursor, Aider, Windsurf, que mais? Lovable, GitHub Copilot, Cloud, né? Os modelos Anthropic, Augmented Code. Cara, todo dia aparece um negócio novo. Todo dia aparece um plugin novo, Gemini. Enfim, toda hora aparece alguém que vai. Nossa, agora esse modelo que saiu essa semana é muito melhor. Enfim, tá em efervescência. Parece framework de JavaScript no final da década de 2010 ali, né? De 2015 a 2020, cara, toda semana tinha um novo framework de JavaScript que ia substituir o outro. E agora a gente está vendo isso com AI, né? AI nas IDEs, AI nos editores e tal, ChatGPT, né, os modelos, Reasoning Engines, tá tudo aí para a gente poder usar. E agora, nossa, agora ficou fácil programar, agora você só pede e ele cria ali para você. Para mim é ver mais do mesmo. Você vê, né, uma tecnologia, a primeira vez que você vê impressiona, como todas as outras. A primeira vez que você criou um programa desenhando, arrastando caixinha aqui e depois já estava pronto, parece mágica. Da mesma forma quando você integra APIs e o dado vem daqui para lá, vem de lá para cá, parece mágica. Tá? Quando você desenha um fluxo e pede para executar, também parece mágica. O lance da inteligência artificial que eu vejo é que ele está resolvendo o mesmo problema que todos os outros, que é agora eu não preciso codar tanto, agora eu só faço uma coisinha e ele gera todo o grosso do código para mim. Todas as ferramentas que eu fui falando ao longo do tempo têm exatamente essa mesma característica. São ferramentas que te trazem produtividade. Você coda pouco, né? Você faz muito com pouco esforço. Né? Então você aumenta a sua expressividade. Né? Com pouco esforço você faz bastante. Se você for pensar, frameworks também são isso, bibliotecas também são isso, né? No nível mais atômico. Mas a gente tem isso se repetindo. E ele não tira a dificuldade essencial do software. Agora eu vou entrar numa parte um pouquinho mais filosófica. Né? Fiz uma parte histórica, agora uma parte um pouquinho mais filosófica. Vou pegar emprestado isso lá do livro O Mítico Homem Mês, The Mythical Man Month. Excelente esse livro, se bem que ele é assim, não tem um sistema que você vê hoje em dia, assim, a gente não tem acesso a isso, sobre o que está escrito lá, então ele não é uma leitura tão fácil. Tá? Ainda mais que ele foi lançado na década de 80. Mas em 94, 95 ele teve uma segunda edição lançada, que eles colocaram mais 4 capítulos, e ele já falou sobre muita coisa que ele estava percebendo no cenário de software, e para mim é bem atual ainda. Tudo que ele escreve lá é bem atual. Você não vê nada de novo no mercado de software que não está escrito lá, por incrível que pareça. Ele começa falando sobre que não tem uma bala de prata, né, que o desenvolvimento do software nunca vai ser, não parece que vai ser super fácil para sempre, por quê? E aí ele pega, de novo, emprestado esse conceito na filosofia de Aristóteles, falando sobre essência e acidente. Você tem duas coisas na natureza, essência e acidente. Essência é aquilo que precisa ser feito, é o core business. Né? Acidente é tudo aquilo que você tem que fazer. Não que você gosta de fazer, o que se você pudesse evitar, você evitaria. Não é acidente uma coisa trágica e tal, mas é tudo aquilo que é acessório que se pudesse não ter, não faria falta, não faz parte da essência. Né? Então a complicação para criar código é uma coisa. Quando você vai implementar uma funcionalidade, você tem que pensar na funcionalidade primeiro, né? Você pensa, analisa e tal, e cria. Depois você cria, você transforma tudo o que você pensou, você materializa aquilo, você cria código e vai. O lance é que geralmente as tecnologias que tem desde
das invenções de assembler, compilador, né, linguagem, e foram ali criando novas linguagens e ferramentas e biblioteca, framework. Depois essas ferramentas de what you see is what you get, integração de API, workflow engines, tudo isso, né, low code, no code, tudo isso tenta tirar a parte de criar código. Né? Agentic AI agora, ele tira a parte de ok, vai ficar fácil de eu criar código, agora tá fácil, agora eu tenho que só pedir e a máquina faz. Só que a essência é você transformar uma ideia, você conseguir lapidar uma ideia, entendeu? Então, no livro ele coloca, se a dificuldade maior para criar software tiver nessa parte acidental, isso a gente vai ver a criação de software acelerando muito rápido. Se não, a gente não vai ver essa aceleração. E ele falou, não estou vendo muitas inovações, isso em 94, não vejo muitas inovações para acelerar a parte essencial do software, para facilitar a expressão, as pessoas colocarem para fora, né, suas ideias e refinarem suas ideias. E, de fato, pouca coisa foi feita em cima disso. Inclusive, AI, ela não te ajuda necessariamente nisso se você não pedir. Aí é que está o pulo do gato. Então, o que a gente tem hoje? Né? A gente tem um mercado que investiu muito nessa parte de tirar o acidente, de diminuir o tempo acidental, o tempo que você gasta com coisas. E todo mundo que você vê ficando, nossa, agora o mercado de TI é outra coisa, tal. Você não vê nenhum dev tipo, muito velho de mercado. Lógico, como toda novidade a gente gosta, mas você não vê o pessoal com o mesmo entusiasmo e com a mesma. Ok, tá bom, senta lá, Cláudio, né? O pessoal tá mais com essa postura, o pessoal que tem mais de 10, 15, 20 anos, tá ok, beleza, amigão. Entendi que é mais uma ferramenta para me ajudar aqui. Né? Então vai ficar legal para eu trabalhar, tenho mais uma ferramenta, tenho mais um recurso, joia, e bora pra frente. E tem gente que tá super emocionada. Não, cara, a gente tá aqui numa virada histórica, num momento que tudo vai mudar a partir de agora. Nossa, qualquer um vai poder programar. E não é verdade. Tá? Eu não acho que isso seja verdade. Esse vídeo pode envelhecer mal, mas pelo que eu vi nesse último 1 ano, e tendo essa base histórica, é que, cara, todo mundo tá olhando só para a parte de tempo para criar código. Então você pede ali, ele vai gerar um monte de código, você ainda tem que revisar. Não adianta só você dar aceite em qualquer coisa que voltou lá na IDE e falar, nossa, não, mas isso aqui tá excelente, isso aqui dá pra. Tá pronto para ir para produção. Geralmente não tá. Geralmente você tem que olhar, entender o contexto, procurar brecha, falha de segurança, inconsistência de regra, de regras de negócio mesmo. Né? Então isso é uma deficiência que a tecnologia tem hoje. O que eu vi que foi feito de 94 para cá para atacar a parte essencial do software? E eu não vejo ninguém falando disso e o pessoal que fala disso fala muito pouco. Basicamente tudo que foi falado no Manifesto Ágil tem lá nesses últimos 4 capítulos. Né? Iterações mais curtas, construir feature a feature, fazer build diária. Entendeu? Não tem nada que tá ali ou não tá no Joel Test. Quem não conhece pode procurar depois o Joel Test e como ele seria hoje, mais ou menos. Tá? Ele já está um pouco datado também. Mas vamos lá. O que foi feito para ajudar as pessoas a se expressar, a expressar melhor as ideias? Né? Porque não sei se vocês sabem, mas dentro de engenharia de software, uma das áreas é a business analysis, né? É a análise de requisito. E isso faz parte sim da engenharia de software. Isso é uma das coisas que eu vejo pouco, cara, no mercado. A maioria quer aprender a programar rápido. Quero saber o código. Porque acho que é ali onde está a dificuldade. Não é ali onde está a dificuldade, gente. Todo programador sênior fala isso para júnior. Não precisa acreditar em mim. Pode perguntar para o seu sênior de estimação. Vai lá e. Ok, e aí? Onde que é? O que é o mais difícil do teu dia a dia? Qual que é o algoritmo mais foda, assim? O problema
mais foda que você teve que trabalhar? Ele vai falar, então, cara, teve uma vez que tinha um problema de 3 filiais ali, um gerente falava uma coisa, o outro tinha outro entendimento, cada um tinha um entendimento diferente de como a coisa deveria funcionar, até eu entender tudo isso e costurar esse entendimento entre as partes, tal, foi ali que depois que a coisa começou a andar. Ninguém vai falar que foi, nossa, um algoritmo de ordenação de árvore para inversão. Ninguém vai falar isso, cara. Ninguém vai falar. Entendeu? Essa parte é a parte fácil. Essa parte é a parte mecânica. Você pesquisa ali e tal, ok. Essa parte dá para fazer. Agora, você entender o que as pessoas estão querendo dizer, as regras, os furos, os conflitos entre áreas, né? Você tem uma área comercial que quer vender muito e a outra área. Eu trabalhei numa empresa que tinha muito isso, né? O pessoal do comercial fechando contrato ali, fechando novos contratos com um parceiro que não estava pagando, por exemplo. Não tinha pagado, não tinha feito o pagamento de 2 meses, 3 meses, estava em atraso. Os caras não pagavam e o comercial querendo vender mais, querendo ver o produto novo do cara na loja e o financeiro colocando bloqueio. Falou, não, cara, esse cara não vende mais aqui na nossa loja enquanto ele não pagar o que ele está devendo. E aí o comercial falava, não, porque a plataforma é muito instável, as promoções saem do ar toda hora, entende? Não era TI, não era sistema. Era o entendimento que cada um tinha das ferramentas, os dois lados não se falavam, então e gerava muito ruído dentro da empresa. Essa é a parte difícil, tá? E o que está sendo feito para isso, para esse outro lado, para a parte essencial do software? Cara, o ML, mas o ML não é acessível e ele é uma coisa muito mais pro lado técnico. A Domain Driven Design, a parte de linguagem ubíqua. Aliás, fazendo uma tangente aqui, quanto melhor documentado, né, tipo, melhor modulado tá um software hoje. Então assim, cara, você tem as APIs bem definidinhas, expostas, documentadas, com Swagger, as entidades usam o mesmo nome, tá fácil de entender, foi cuidado da nomenclatura de classes, métodos e tal, para você colocar uma estrutura bem certinha. Essas aplicações elas tendem a se beneficiar muito mais de inteligência artificial, ganho de produtividade por inteligência artificial. Por quê? Porque é mais fácil do modelo entender, entendeu? As relações, as entidades, tal. É mais fácil do modelo digerir o contexto, dos modelos digerirem todo esse contexto. Então, só um adendo rápido aqui. Mas é onde o Ubiquitous Language, né, a linguagem ubíqua do Domain Driven Design, ele aparece, entendeu? Quem se beneficiou disso? A BPMN, que também não é tão acessível assim, mas ok. A User Stories, BDD. Então, são coisas que assim, a maioria não estuda, a maioria não tá nem aí, a maioria não fala disso, a maioria não quer saber. Até sabe, viu uma coisa ali, uma matéria na faculdade ou outra, mas não quer saber disso. Quer saber do novo framework, né? E não aprende como identificar conflitos dentro da empresa, conflitos de regra, conflitos de negócio, furo, entendeu? Furo de lógica. Né? Ninguém aprende técnica de teste direito, ninguém aprende técnicas de elicitação de requisitos direito. Deveria. Se bem que assim, não é uma área muito acessível, que daí nem o pessoal de negócio quer saber e nem o pessoal de TI quer saber. Só que, na minha opinião, isso acaba sobrando para um PO da vida, né? Ou para um gerente da vida, que tem que fazer esse meio de campo. Eu acho que um engenheiro de software ele deveria abraçar essa parte da definição com ele. Mas o que teve? Pair programming, né? Qual que é a vantagem do pair programming? Ah, mas é 2 caras programando em cima da mesma coisa, cara, não é vantagem. É. Porque a vantagem está em você conversar com outra pessoa sobre o mesmo problema. Ó, faz isso aqui, faz aquilo ali, tá faltando esse caso. Às vezes você trabalha uma semana, 2, um mês implementando uma coisa e depois mais um mês refinando. Sendo que se você tivesse conversado com alguém enquanto estava fazendo, você poderia fazer em 2, 3 semanas sem retrabalho. Ou com uma taxa de retrabalho bem menor.
Essa é a vantagem de pair programming e mob programming. O TDD, né, é uma prática que de alguma forma ajuda. Você cria o teste, então o TDD te ajuda a pensar em como o software deveria funcionar antes de você começar a construir ele. É por isso que essa técnica funciona. User Stories, que é uma coisa, né, mais de PO, de movimento ágil ali, e que é a base do BDD. Então, isso também, para mim, é uma das coisas que vai mais no ponto, porque você tem um documento escrito que você consegue compartilhar com outras pessoas. Então, eu acho que dá para fazer essa conversa, né, bem legal com quem não é técnico. Você consegue compartilhar e voltar isso. Você consegue, talvez pela conversa da pessoa, escrever aquilo e falar, cara, agora valida isso aqui para mim, porque não tem código, literalmente é texto. Você fala, valida isso aqui para mim, vê se tá de acordo. O cara vai lá, valida, devolve, e aí você, beleza, agora eu vou transformar isso aqui em teste de comportamento e vou trabalhar em cima disso. Mas que assim, que atacou essa parte de problematização, é isso, cara. Foi só isso. Como que eu acho que dá para você usar a inteligência artificial de um jeito melhor no teu dia a dia? Tá, é fazer essa coisa do priming de contexto. Então, dando um exemplo rápido aqui, você, em vez de falar, cria um contrato para mim, esquece a parte de código agora, tá? Vou dar um exemplo fora do código. Você fala assim, cria um contrato de aluguel aqui para mim. Aí vai criar um contrato de aluguel e tal. E você olha, tá ok. Eu não sou advogado, ou passei por um advogado, ele falou que tá tudo certo. Só que pode ter furo. E se tiver, o problema é teu, você que aprovou aquilo ali. Mas porque o output às vezes foi bom o suficiente para você falar que tá ok. Melhor do que o que você faria ou muito próximo do que o que você faria, né, como um leigo. E tá ok. Como que você pode melhorar essa experiência? Você. Vem cá, minha inteligência artificial de estimação. Faz o seguinte comigo. Eu tô aqui curioso. Me fala o que faz um bom contrato de aluguel. Explica para mim. Pesquisa. Quais seriam os pontos para você incluir um bom contrato de aluguel? Mas é só isso mesmo? Aí ele vai colocar, mas é só isso mesmo? Tenta achar algum furo aí, alguma outra cláusula que poderia, né, dar uma encorpada nisso. Completa. Ok. E quais são suas fontes para você poder falar isso? Isso é importante. Quais são suas fontes? Porque daí você vai saber se ele está se baseando em alguma coisa ou se ele está simplesmente tipo, tirando vozes da minha cabeça. Beleza, tá embasado, tá ok, legal. Né? Você pode, qual que é o maior problema, qual que é a maior causa de disputa no sistema jurídico por causa de contrato, né? Qual que é a cláusula de contrato que falta ou que tem que mais causa processo, que é mais mencionada nos processos? Você refina isso. Aí depois que ele já respondeu tudo isso, esse monte de curiosidade, fala, ok, agora você cria um contrato para mim. Aí ele, pá, né? Agora eu queria um contrato que obedeça a todas essas cláusulas para mim, que me cubra de tudo isso que você falou. Então você faz toda, né, a injeção de contexto, trabalha, depois você pede para ele produzir alguma coisa. Com o código você pode fazer uma coisa muito parecida. Você pode, olha, eu tô com um produto assim, assim, assado, queria fazer a parte de login, me ajuda a fazer a parte de login aqui. O que um bom login tem que ter? O que um bom sistema de login tem que ter? E essa parte de segurança, tem algum protocolo para isso? Tem alguma especificação? Aí ele vai falar, existe o OWASP. Legal. Explica para mim essa especificação OWASP. Ele vai explicar. Ok, agora cria um cenário de teste para mim, então. Cenários de user stories que cubram todos esses casos que estão mencionados nesse documento. Ele vai criar. Agora cria uma matriz de rastreabilidade, falando qual teste cobre qual ponto de lá. Para eu saber se está cobrindo todos mesmo, porque às vezes ele cria só metade. Entendeu? Aí vai falar, tá, mas eu não estava cobrindo todos. Então agora termina de criar os casos para cobrir tudo isso aqui. Ok, agora implementa na minha linguagem favorita os testes disso aqui. Entendeu? Então você avança, pega contexto e aí você usa ele como reasoning engine ou como uma ferramenta de pesquisa para te trazer contexto que você não tem ainda. Né? Esclarecimento vai buscar de uma forma muito mais precisa.
traz isso, injeta ali, ele vira um especialista nisso ali, te explicando, você pede contraprovas, né, para contrabalancear isso, e aí sim você pega e injeta, né, aí você cria, você usa IA. Eu não vejo a maioria usando desse jeito, eu vejo a maioria fazendo como? Ah, eu queria fazer uma landing page aqui, faz aí pra mim, eu quero amarelo e preto. Entendeu? Tipo, cria aqui um sistema de XYZ aqui pra mim. Ah, beleza, agora refina mais isso e aquilo, mais aquilo, aquilo outro. Gerou um monte de código, você pôs ali, rodou, passou a primeira e vai embora. É produtivo? É. Atacou a parte essencial do software, né, de você resolver um problema, especificar um problema e tal? Não. Na maioria das vezes não. E às vezes está cheio de buraco, problema de segurança e tal. Então, o nosso trabalho enquanto engenheiros de software, enquanto desenvolvedores, eu acho que seria muito mais nessa linha de saber usar essa ferramenta. Primeiro, saber usar, aprender a usar ela de um jeito mais produtivo, mais que traga solidez, né? E não mais dor de cabeça. Porque senão, e assim, a gente também vai atuar como revisor, entendeu? Você vai atuar como revisor. Porque, peraí, ele produziu, tá bem produzido, tá bem escrito. Se você não souber programar, você tá perdido. Qualquer coisa que ele cuspir para fora, você aceita. E essa não é a ideia. A ideia é que você leia, não, beleza, era isso aqui mesmo. Um ajustezinho aqui, outro ali. Não, cara, refaz isso aqui inteiro. Eu quero que faça. Você esqueceu isso, 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 ou quero desse jeito. Acontece pra caramba comigo, entendeu? Tipo, eu pedi pra ele gerar, sei lá, uma classe de teste, e aí ele gera, mas falou, não, cara, eu quero que use o recurso de data provider, né, que eu tenho um método e um outro método que provê dados ali, que vai injetando vários dados diferentes em cima e tal. É um pattern bastante comum, que eu uso em alguns projetos, e que, sei lá, ele quase nunca usa. Acho que o único modelo é o Cloud Thinking, que consegue bater o olho assim, opa, que é mais espertinho. Agora o ChatGPT 4.1, mas tem que pedir. O Cloud 3.7, esse vai, esse é espertinho, ele vê as outras classes ali, tem uns que você nem dando elas com contexto, ele gera desse jeito. Tecnicalidade. Ok, pessoal, já estou aqui com quase 10 minutos de vídeo, então eu acho que eu já consegui explicar dessa dimensão histórica, dar uma dimensão filosófica e falar sobre IA no seu dia a dia. Aprenda a usar, use bem, né? O mundo é de quem souber usar, do mesmo jeito que é de quem sabe programar, mas sabe usar um framework, que sabe usar uma IDE boa, entendeu? Para ganhar produtividade, né? Sabe usar bem o ecossistema de ferramentas, sabe usar bem testes, gerenciamento de biblioteca. Da mesma forma, a inteligência artificial é mais uma ferramenta, você tem que usar para ficar produtivo. Isso coloca vocês na frente. O mercado está pedindo muito, mas eu não vejo ninguém usando todo o poder que essas ferramentas entregam para vocês. Então eu acabei de entregar aqui algumas dicas de como vocês podem, algumas ideias de como vocês podem agregar isso de uma forma mais efetiva no dia a dia de vocês, atacando principalmente a parte essencial. A parte prática ali, lógico, se for uma tarefa idiota, cara, é só matar acidente, é só encurtar tempo. Agora, se é para criar uma coisa nova, ou para resolver algum problema mais cabeludo, essa coisa de melhorar o contexto funciona bastante, beleza? É isso, pessoal. Obrigado pela audiência. Dá like, se inscreve no meu canal, no canal do meu filho, tudo mais. Comenta. Quem quiser pode me acessar lá pelo LinkedIn também. A gente bate um papo, tá bom? Abração, até mais. Tchau, tchau.